Olá, crianças, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Zé Mateus e nós estamos com mais uma EBD Kids para aprender mais da Bíblia. Isto mesmo. Neste domingo agora nós estamos curtindo a escola bíblica dominical. Isso mesmo. Sabe por quê? Porque a lição 6. Isto mesmo, e nós vamos começar agora falando com Deus. E o que é falar com Deus? Falar com Deus é colocar o nosso pensamento lá no céu. Vamos fechar os nossos olhinhos e vamos falar com Ele. Querido Deus, muito obrigado por esta oportunidade, por estarmos aqui para aprender mais da Tua palavra. Nos ensina, Senhor. Abre o nosso entendimento para compreender e aprender muito de Ti. Em nome de Jesus, amém. Muito bem. Como eu falei para vocês, hoje é a lição 6. E qual é o título da nossa lição? Ruth, a heroína altruísta. E vocês sabem o que é altruísta? Ser altruísta? Pois bem, ser altruísta é ser aquela pessoa que se importa com as outras pessoas. Isto mesmo, aquela pessoa que faz o bem sem olhar a quem. Isto mesmo, altruísmo é se importar com as outras. Ruth, nós vamos descobrir na história de hoje que ela vai ser uma amiga muito legal. Isto mesmo, eu queria ser amigo de Ruth. Muito bem. E agora você vai pegar a sua Bíblia, porque chegou a hora da gente fazer a leitura bíblica. E a leitura bíblica está escrito lá em Lucas, capítulo 6, versículo 35. Olha lá o que diz: fazei o bem e emprestai. Fazei o bem e emprestai, sem nada esperardes, sem nada ter em troca. Nós devemos fazer o bem a todas as pessoas. Isto mesmo, fazer o bem a todas as pessoas sem esperar nada em troca, não é? Porque Deus é bom e Deus, ele nos ama e por isso nós devemos fazer isso também. Olha lá, a história de hoje está escrita na Bíblia, lá no livro de Ruth. E onde fica esse livro? No Antigo Testamento. Isto mesmo, lá no Antigo Testamento, depois de Juízes, isso depois do livro de Juízes, e antes do livro de 1 Samuel. Isso mesmo. Então, é um livro pequenininho, mas de uma história linda e que traz uma lição maravilhosa para nós. Então, a história de hoje está escrito lá no capítulo 1 e 4 de Ruth, certo? Você vai depois pedir para papai e mamãe abrir a Bíblia e ler essa história, capítulo por capítulo. É maravilhosa essa história. Tá ok? Então, vamos passar para a nossa história de hoje, tá certo? É hora de estudar mais uma linda história. A Bíblia vou abrir, nela aprender lições tão importantes que me ajudam a crescer. Crescer como Jesus e a todos sempre amando e de Deus sempre falando. Meninas, por que vocês estão chorando? Orfa tá chorando. Meu Deus, Noemi chorando também, Ruth, as três chorando. Por que vocês estão chorando? Crianças, vocês sabem por que elas estão chorando? Por que, Noemi, vocês estão chorando? Eu estou chorando porque o meu marido morreu. E o marido também. Ah, 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 Os meus dois filhos também morreram.
Que coisa triste, gente. Oh, meu Deus, que coisa terrível aconteceu com essas três mulheres, não é verdade? Olha, morreu primeiro o marido da Noemi e depois morreram os dois filhos dela, que eram os maridos de Orfa e de Ruth, e elas ficaram sozinhas. E aí agora o que que vai acontecer? Bem, Noemi teve uma ideia. Venha cá, Orfa e Ruth. Olha, eu tenho uma ideia. Olha, agora que nós estamos sozinhas, vocês podem tomar o caminho de vocês, tá certo? Porque eu não tenho mais nada a oferecer para vocês, tá certo? Qual será a decisão de Orfa e Ruth? Primeiro vamos saber de Orfa. Será que Orfa vai ficar amparando a Noemi? Será? Qual é a decisão de Orfa? Eu não vou ficar aqui. Aqui não tem futuro para mim. Vamos embora. Não acredito, Orfa vai embora. Será que Ruth também vai embora? Não, eu não vou embora. Eu vou ficar aqui com Noemi, porque Noemi já é velhinha e precisa de cuidados. Eu vou ficar junto com você, Noemi. Que bênção! Olha, Ruth estava nos dando uma lição. Ela é o quê? A heroína altruísta, a heroína que se importa com as pessoas. E ela se importou com Noemi. E ela viu que Noemi estava velhinha e precisava de cuidados. Viu, crianças? Nós devemos cuidar dos nossos idosos, dar carinho para eles, assim como Ruth fez. E ó, Ofa, o que é isso na sua mão, Ofa? Uma mala? Eu já estou de mala pronta. Vamos embora. Tchau. Tchau, tchau. Ruth e Noemi não acreditaram, mas Ofa foi embora mesmo. Que coisa, não é verdade? Mas Noemi ficou na companhia de Ruth. E Ruth disse a ela, Ruth disse a Noemi, olha, para onde você for, eu vou também. O seu Deus agora é o meu Deus. Ah, que bênção, não é? E aí elas resolveram sair daquela cidade e ir para outra cidade. Elas também viajaram, só que elas viajaram juntas. E aí elas chegaram numa terra de um homem muito rico. Sabe como era o nome dele? Boaz. Olha, Boaz. E muito bem. E sabe o que é que Boaz fazia? Ele tinha uma plantação de milhos. Olha, quem gosta de milho aí? Milho assado, milho cozinhado. Boaz era um homem muito rico. E ele era parente de Noemi. E Noemi disse assim a Ruth certa vez: Ruth, vai lá na plantação de Boaz para ver se você arranja alguma comida. E Ruth foi. E diz a Bíblia que Ruth ficava ali, ó, pegando as espigas de milho que que sobravam, as espigas de milho que sobravam. Isso mesmo. E certo dia, sabe o que foi que aconteceu? Boaz estava passeando lá na plantação, passeando, passeando. E de repente ele viu Ruth. E sabe o que foi que aconteceu? Ele se apaixonou por Ruth. Foi, ele ficou gostando de Ruth. E ele disse assim: olha, quem é aquela moça bonita que está ali na plantação? Ela veio de onde? Ela veio de outra cidade, disseram para ele. Aí ele disse assim: olha, vocês fazem o seguinte: vocês deixam uma parte da colheita para ela.
E aí, Ruth ficou muito agradecida, porque ela pegava mais comida para levar para casa. Não é uma bênção? Era Deus já trabalhando na vida de Ruth, né? E certo dia, sabe o que foi que aconteceu? Hum, Boaz chegou perto de Ruth e pediu a Ruth em casamento. Isso mesmo, ele pediu a Ruth em casamento. Será que Ruth vai aceitar? Hum? Ah, sim, ela disse sim. Ela disse: eu quero casar novamente. E diz a Bíblia que foi um casamento muito bonito mesmo. E aí, eles tiveram vários filhos, sim, e tiveram uma família bem grande mesmo. E sabe que a Bíblia diz que Ruth e Boaz, eles se tornaram, sabe quem? Os bisavós do rei Davi. Deus abençoou a descendência desse casal através da obediência de Ruth. Ruth foi abençoada e ela foi a bisavó do rei Davi. Não é bonita essa história? É muito linda. E nós aprendemos essa história na Bíblia, lá no livro de quem? De Ruth. Ruth ficou tão importante na Bíblia que hoje ela tem um livro. Foi boa ou não foi boa essa história? Foi ótima. E é com Ruth que nós aprendemos que nós temos que ser altruísta. O que é ser altruísta? É se importar com as outras pessoas, não é? Cuidar bem das outras pessoas e mesmo que elas sejam idosas, né? Como era Noemi. Noemi era uma pessoa idosa. Aí muitas vezes hoje a gente diz assim: essa pessoa tá velha, a gente tem que botar ela esquecida. Não, Ruth viu que ela precisava de cuidado, precisava de ser acolhida, e por isso ela esteve com Noemi a todo tempo. E Deus abençoou Ruth, e por isso ela se tornou uma heroína do seu povo. Amém? Agora, crianças, uma música do coração. Fazer um carinho, alguém abraçar, trará luz a qualquer lugar. Somente o amor pode transformar uma casa em um lar. Estende a mão a alguém. É o que você está precisando. Estende a mão a alguém. Nada é mais importante do que amar. Não pense que é tarde demais. Não tenha medo de amar jamais. Somente o amor pode transformar uma casa em um lar. Estende a mão a alguém. É o que você está precisando. Estende a mão a alguém. Nada é mais importante do que amar. Somente o amor pode transformar uma casa em um lar. Estou aqui nas minhas mãos com a lição bíblica. E isso, depois da história bíblica, o que é que a gente tem que fazer? Fazer as atividades. E para isso você tem que pegar a sua lição, lição dos primários, né? Abrir a lição lá na lição 6.
Vamos abrir lá na lição 6, olha, folheando, folheando. Ah, muito bem, muito bem, muito bem. Lição 5 de Abigail, lição 6, Ruth. Olha lá, Ruth, a heroína altruísta. E nós vamos até a atividade. Chame papai, chame mamãe para fazer as atividades agora. É hora das atividades. Olha aqui, os nossos coleguinhas com a mão na massa, pega o lápis, a borracha, a coleção de cera, né? E vamos fazer a nossa atividade. A primeira atividade diz o seguinte: tem duas cenas. Pinte somente a cena que realmente aconteceu. A cena 1 é quando aparece aí Noemi ficando sozinha e Ruth e Orfa indo embora, as duas. Será que isso é verdade? Será que isso aconteceu na história? E tem a outra cena, não é? Que realmente a cena que mostra Noemi, não é? Ali ao lado de Ruth e só Orfa indo embora. Então, qual é a cena que você vai pintar? Qual é a cena que você vai pintar? É a cena, a segunda cena, em que mostra que não foram as duas noras que foram embora, apenas uma, que foi Orfa, né? Que foi a mal agradecida, foi embora, tomou o rumo dela. Atividade 2, marque com X somente as alternativas corretas. A primeira diz assim: Ruth ajudou Noemi porque ela era rica e depois lhe pagaria. Certo ou errado? Pensa aí, hein? Eu não marcaria essa, porque Noemi não era rica. Noemi era viúva e não tinha nada a oferecer. Era isso? Era. É tanto que ela pediu para que elas fossem embora, né? Eu marcaria essa. Próxima questão. Um verdadeiro herói faz o bem sem esperar nada em troca. Será que é verdade isso? É. Um verdadeiro herói, como foi a heroína Ruth, faz o bem sem esperar nada em troca. Deus abençoa quem é interesseiro. Vixe, acho que não marco esse não. Deus se agradou tanto da atitude de Ruth que a abençoou grandemente. Foi isso mesmo. A sua família foi abençoada, é tanto que um dos herdeiros, né, da família de Ruth foi o rei Davi, né, o homem segundo o coração de Deus. E por último, desenhe o que você pode fazer para ajudar alguém sem esperar nada em troca. Você vai desenhar, fazer um desenho bem bonito aí, mostrando o que você pode fazer para abençoar uma pessoa, tá certo? Então, nós estamos terminando o nosso encontro de hoje. Ah, que pena, não é? Mas próximo domingo tem mais, tem mais. É a lição 7, é a lição de um rei chamado Josafá, e esse rei vai ser um herói que venceu louvando. Quem gosta de cantar aí? Eu gosto. Então, nós vamos aprender mais uma lição e vamos conhecer mais um herói da Bíblia, o rei Josafá, tá certo? Então, até lá, a paz do Senhor, e nós vamos terminar com uma oração. Nós começamos a falar com o Papai do Céu e vamos terminar orando. Cadê o cartaz da oração? Tá aqui. Muito bem. Cartaz da oração, né? E vamos orar. Querido Deus, muito obrigado por esta oportunidade, por estar aqui, Senhor, junto com as crianças, aprendendo mais uma lição. Muito obrigado, Jesus, por esta oportunidade. Nos guarda, em nome de Jesus. Amém. Amém. A nossa aula vai agora terminar e ao nosso Pai rogamos que nos venha acompanhar. Tchau. Um abraço do professor Zé Matheus, tá certo? Um abraço, até mais.